Quem tem razão? Deputado, boa tarde ao senhor, seja bem-vindo uma vez mais. Eu estou vendo também o professor Simão Silva. Professor, seja bem-vindo aqui, viu? Deputado, eu começo com o senhor. A bola vai ficar com o Congresso e é o Congresso quem vai ter que discutir e aprovar ou não essas mudanças no orçamento previstas e pedidas agora por essa PEC da transição aí, do grupo de transição do governo eleito. O senador Carlos Portinho, ele publicou hoje no Twitter que diz o seguinte, aliás, abre aspas, estão querendo estourar as contas do Brasil na largada. Advirto, a PEC picanha, ele obviamente faz aqui uma crítica, né? Que seria para cobrir os R$600 do Auxílio Brasil. Está aí na tela, você está acompanhando, né? E para isso significa estourar o teto em 52 bi. Mas querem que alcance 270 bilhões. O mercado está vendo essa barbaridade e a população pagará caro essa conta. E termina dizendo não. Deputado, qual é o limite justamente dessa PEC da transição? Há uma negociação para aumentar. Eu já tenho aqui uma informação de que parte do governo eleito queria mais 100 bi dentro desses valores todos, além dos R$600 para o Auxílio Brasil, também aqueles 150 por crianças até 5 anos, mas tem uma série de coisas aí penduricalhos e 100 bi para investimento, tudo extra-teto. Olá, Piotto, professor, amigos da Jovem Pan. Nós estamos, como sempre, tendo como norte a responsabilidade fiscal. Estamos aí fechando o 4º ano dessa legislatura e o 4º ano do mandato do presidente Bolsonaro e sempre tivemos muita preocupação com a seriedade das contas públicas no Brasil. Este Congresso esteve sempre muito cioso com todas as movimentações sociais e políticas e até sanitárias nesses últimos 4 anos. Enfrentamos uma pandemia, mas mesmo assim sempre seguros de que não faríamos nenhuma sandice, nenhuma imprudência, nenhuma leviandade como tem sido desenhado agora nesses últimos dias aí com a chamada equipe de transição. Nem assumiram ainda e já estão aí dando recados, colocando o mercado numa total instabilidade, né? Dizendo que vão furar teto, que vão gastar 300 bilhões a mais, outra hora é 400 bilhões, depois baixa para 200 bilhões. E, sinceramente, né, eu, como deputado federal aqui, tenho muita dificuldade, para não dizer que votarei contra já de plano, mas tenho muita dificuldade de aprovar qualquer tipo de irresponsabilidade fiscal. E aí alguns têm dito, mas é compromissos de campanha do Lula. O problema é dele. Nós não podemos jogar toda a população brasileira, 220 milhões de habitantes, num futuro incerto, porque com essas sandices todas, vem desemprego, falta de investimento, inflação que sobe, dólar que vai subir lá nas nuvens. Então, a nossa responsabilidade aqui é sempre pensando no todo. Sim. Né? Se Lula e sua turma fizeram promessas políticas, é problema dele. Ele assume, aliás, a partir de janeiro do ano que vem. Né? Então, nós seguimos aqui sempre responsáveis, diligentes e ciosos com as coisas públicas, porque, afinal de contas, uma mexida de xadrez mal colocada pode jogar o Brasil num poço que dificilmente sairá. Tá. Professor Simão Silber, qual a sua análise sobre essa PEC que cada vez aumenta mais? Agora tem um detalhe, hoje houve um pé atrás ali, fizeram um recuo, só na quarta-feira seria apresentado hoje essa PEC no completo, deixaram para quarta-feira, dada a repercussão negativa de ontem dos mercados e, claro, de um Congresso cada vez mais preocupado com o tamanho desse extrateto ou desse furo no teto de gastos. Olha, me parece uma estratégia extremamente desestabilizadora do Brasil. Notícias desse tipo e que mexem com a Bolsa da ordem de 3%, 4%, e também com a taxa de câmbio, trazem para todos os brasileiros, mas eu estou preocupado exatamente com aquela parcela da população que o presidente que deve assumir em janeiro diz ter a maior preocupação, que são aqueles de menor renda. Quer dizer, eles serão as grandes vítimas dessa instabilidade. A gente não pode esquecer que essas propostas, elas apareceram
num momento extremamente inadequado. Por uma razão muito simples, o ano que vem a perspectiva é muito inadequada. O Brasil não vai ter um crescimento próximo a 3%, vai ter um crescimento de 0,5%. O mundo está com a inflação também alta, está todo mundo subindo juros, portanto, uma desaceleração econômica mundial. Portanto, trata-se de uma aventura em função, como o próprio deputado chamou a atenção, né, de promessas inexequíveis, colocar em xeque o orçamento nosso, lembrando que com esse tipo de política se detonou entre 2014, 15 e 16 o superávit primário que controlava a dívida do governo. Nunca mais a gente conseguiu fazer um superávit primário significativo, o que significa que pode ser, se vingar alguma política de expansão fiscal desordenada, uma explosão da dívida, dos juros, do câmbio, da inflação, e será pior para todos nós. O professor Simão Silber fez menção a 14, 15, 16, naquele momento, justamente por descontrole das contas públicas, dessa ideia de que quanto mais gasto você consegue melhorar a vida das pessoas. Muito pelo contrário, nós tivemos a maior recessão da história do país, maior do que da pandemia, que foi um fenômeno gigantesco, imprevisível, e mais que isso, taxa de desemprego recorde também naquela época. Deputado, essas coisas vão ser levadas realmente em conta pelos parlamentares? Porque é natural que um governo que chega novo, eleito, ele vai negociar e sempre tem aquele, digamos, o charme inicial para conseguir uma maioria dentro do Congresso. Agora, é para estourar um orçamento. E tem uma comparação que esse governo faz com o atual governo. Esse atual governo, é justo lembrar, está entregando o país com a possibilidade, sim, de superávit este ano, não acontecia há muito tempo, com geração de emprego, e a gente viu um dado do Banco Mundial que reduziu também o número da pobreza extrema de forma recorde, foi o menor índice até agora. Ou seja, dá para combinar as duas coisas, além do que eu garanto previsibilidade para o futuro, ou seja, de conseguir fazer a economia continuar crescendo, porque é isso que vai trazer emprego às pessoas. Essa mensagem inicial do futuro governo, que se estabelecerá a partir de janeiro, porque tem muita gente antecipando um governo, né? Nós estamos sob o governo Jair Bolsonaro, né? Com a legislatura atual, houve uma mudança aqui na Câmara de 39% dos deputados. Então, no Senado, a mesma coisa, a mudança do Senado eu acho que foi até maior. Então, há uma tentativa de antecipar situações que, na nossa visão, claro, tem a questão orçamentária da Lua. Nós já aprovamos a LDO e vamos voltar ainda esse ano à Lua. Mas o fato é que essa mensagem inicial é muito ruim. Aliás, sinceramente, né, para mim não há nenhuma novidade, porque sempre foi marca dos governos de esquerda a irresponsabilidade e a leviandade, né? Vejam, já temos aí anunciado formalmente o acréscimo de 10 ministérios. Hoje são 23, já iniciaria janeiro com 33 ministérios. E aí vem secretarias, vem CCs, DAS, a gastança vem aí. A farra com dinheiro público é um indicativo praticamente certo para um próximo governo. Então, contra isso tudo, os deputados federais precisam ter muita responsabilidade, os senadores, obviamente, também, para que nenhuma sandice fiscal possa acontecer. Nós já sabemos muito bem no que vai dar isso aí. Esse filme nós já vimos, e aqueles que, de forma farrista, votarem anuindo com esse tipo de postura, ali na frente serão cobrados. Então, a responsabilidade tem que ser a maior possível para que os números todos, e são muito bons, os números que Jair Bolsonaro apresentou nesses últimos 4 anos, mesmo com pandemia, mesmo com guerra, os números são espetaculares, né? O Piotr apresentou menor número de desemprego da última década, PIB crescendo, sim, em sentido contrário do resto do mundo, porque no mundo inteiro, Europa, América do Sul, Ásia e América do Norte, com dificuldade de crescimento do PIB, e nós aqui no Brasil, com esses números todos positivos, né? Superávit primário positivo, depois de muitos anos sem haver essa positividade. Então, né, sinceramente, não consigo enxergar, né, um deputado, um parlamentar que se diga responsável, cuidando do Brasil,
e não cuidando de uma sigla partidária, votar favoravelmente em qualquer tipo de fura-teto ou farra com dinheiro público, algo que se avizinha se nós aqui no parlamento não tivermos a atenção toda especial para que esse tipo de leviandade não aconteça. Professor Simão Silber, assusta o senhor, espanta agora que boa parte dos economistas, inclusive alguns muito ligados aos governos do PSDB, que tinham a preocupação com a responsabilidade fiscal, terem apoiado Lula e agora, de ontem para hoje, houve um desembarque já em relação a isso. A gente viu aí declarações, o Henrique Meirelles, que foi inclusive do governo Lula, foi do Banco Central na época do governo Lula, mas também foi o responsável por recuperar a economia no governo Temer depois da tragédia de Dilma Rousseff, dizer que o presidente Lula dilmou, ou seja, do ponto de vista de achar que gasto é infinito e que isso não vai ter repercussão lá na frente. Espanta o senhor agora esse, digamos, desembarque agora desse governo, desses economistas que fizeram questão de apoiá-lo ali no momento da campanha? Não. O que me espanta é eles terem embarcado, não o desembarque. Porque a proposta já era muito irresponsável no começo. E eu só quero fazer um pequeno paralelo com, vamos chamar assim, Lula 1 e Lula 2. Lula 1, 2003. Ele se acercou de um pessoal muito cônscio do que deveria ser uma política macroeconômica consistente, Meirelles no Banco Central e o próprio Palocci na primeira etapa, muito conservador. Então, seguiu uma tradição que uma vez, quem definiu muito bem foi o ex-primeiro-ministro da Espanha, o Felipe González, que ele disse o seguinte: olha, o governante de esquerda ele é muito parecido com o violinista, tá? Ele segura o violino com a mão esquerda, mas toca com a mão direita, tá? Então, isso foi no primeiro mandato. Agora, o Lula de 2023 é exatamente o oposto, tá? Ele está colocando o violino nas costas, tá certo? E querendo tocar flauta ao mesmo tempo. Não vai funcionar. Espantosamente, o discurso é absolutamente desconectado da realidade brasileira, porque em 2003, eventualmente, eu acho que o Brasil até poderia aguentar algum desaforo, porque a casa estava totalmente arrumada e tinha céu de brigadeiro lá fora, com um boom de commodities fantástico, a abundância de capital. 2023 vai ser diferente, então você tem que ser muito mais cauteloso. E a gente vê esse discurso absolutamente irresponsável, né, que faz com que o seguinte, que tenha, vamos dizer, uma lua de mel desse novo governo, talvez ele termine antes do casamento, antes das bodas, das festividades, da subida com o cachorro pela rampa do Planalto. Tá, deputado, vamos lá. Internamente, quando o senhor conversa com os seus colegas, não apenas os do seu partido, que tudo indica será de oposição, né, pelo que a gente viu, inclusive, do presidente do partido, mas internamente o senhor viu esse recuo por parte dos parlamentares, que no começo parecia, eu não sei também se é a ideia que se tentou vender e parece que convenceu no primeiro momento, que os dois presidentes das casas, no Senado e na Câmara, estariam ali prontos a fazer todo e qualquer esforço. Mas todo e qualquer esforço qual? Porque a gente não sabe exatamente qual é o valor que essa PEC da transição está propondo e até onde esses parlamentares iriam. Mas o que o senhor tem ouvido do ponto de vista de bastidores ali entre seus colegas parlamentares, sobretudo os deputados? O esforço que o parlamento vai fazer é um esforço cauteloso e possível, né? Nós não vamos praticar isso que eu tenho ouvido aqui no grupo dos deputados federais, né? Sobretudo no grupo dos deputados de direita, daqueles que eu frequento, e que não vamos cometer nenhuma sandice. E vejam, a própria população, eu tenho recebido nas redes sociais, a própria população, né? E aí entram nossos eleitores, cobrando que os deputados federais não cometam irresponsabilidades para agradar um candidato que chega aí com uma série de desconfianças, alguém que, na nossa visão, nem deveria ter concorrido ao presidente da República e já chega com essas mensagens todas desastrosas,
aumentando gasto público, né, e com essa gastança de dinheiro público, certamente, né, virá aí má gestão, quem sabe, provavelmente corrupção também novamente no governo, porque imagine, 33, 35 ministérios, né, sorteados a partidos políticos, onde não terão ali, ao contrário do nosso atual governo, não terão ali técnicos indicados pessoalmente pelo presidente da República, terão ali pessoas partidárias indicadas por partidos políticos e que podem fazer aquilo que já fizeram. Então, o mercado tem razão de estar nessa instabilidade, né? Porque o mercado não é, vamos dizer assim, mau ou deletério o suficiente, ou mau para não querer o bem do país onde ele está operando, né? O mercado quer segurança jurídica, né? Previsibilidade, né? E certeza de que num governo próximo o cenário seja tão sério e responsável quanto foi esse atual governo. Agora imagine, então, um estamento que se avizinha com um inchaço da máquina pública, com maus gestores e com possibilidade de corrupção, é o pior cenário possível. E aí o mercado está reagindo de acordo com aquilo que ele está vislumbrando ali na frente. Então, o cenário, infelizmente, não é bom, né? Se alguns desses atores que agora estão criticando tivesse feito essa crítica antes do segundo turno, provavelmente muita gente teria pensado duas vezes em permitir que alguém sem a menor condição, como é Lula, retornasse ao Palácio do Planalto. Aliás, foi o que o professor Simão Silber respondeu há pouco na minha pergunta, né? Se ele se assustava, se espantava com o desembarque. Ele falou, não, eu me assustei com que eles tenham embarcado, porque eles embarcaram. Bom, mas nós temos essa realidade agora, professor, e de alguma forma isso está muito claro. O senhor acha que o governo vai entender que o Brasil mudou? Que as pessoas são muito mais diligentes hoje, elas estão entendendo de contas públicas, até porque fizeram um esforço em relação a isso. Isso é notável, diga-se de passagem, as pessoas se preocuparem com isso. Elas não querem uma volta ao passado, um país de gastança que depois a conta chega e chega em forma de recessão. O senhor acha que o governo vai entender que o país mudou ou vai continuar na campanha? Porque ontem o discurso de Lula foi exatamente de quem estava na campanha ainda, e é o presidente eleito, pelo menos é o que diz o TSE. Não, sem dúvida alguma, o discurso de ontem é um divisor de águas do ponto de vista de um grande desastre. Espero que tenha algum aprendizado, porque continuar nessa linha é uma prática que vai ser muito ruim para o próprio governo, porque aposta logo aí, tá certo? E quanto mais turbulência se fizer nesse momento, no ano que vem, deve ser pior ainda. Portanto, não se deve, por razões políticas, eu acredito, queimar capital político antes de estar no cargo e se ater com promessas que são absolutamente mirabolantes. Não havia espaço, óbvio, houve uma grande responsabilidade, mas eu posso entender da seguinte forma, foi para ganhar a eleição. Outra coisa é governar. Governar, você precisa ter muito mais responsabilidade, senão isso se desmancha no ar igual a primeira nuvem que passar pela frente, tá certo? Você perde a credibilidade justamente no momento da lua de mel, a hora que está começando o governo. Se perder aí, para recuperar será, Piotr, muito, muito mais difícil. Professor Simão Silber, deputado Biratã Sanderson, muitíssimo obrigado aos senhores pela participação nesse debate. Boa tarde, hein? Obrigado. Boa tarde, um abraço. Boa tarde, obrigado mais uma vez.